Oi gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda, tirei 3 vezes acima de 900 na redação do Enem e hoje eu tô pra te falar da estrutura da redação do Enem, aqueles elementos que não podem faltar, certo? Então, se você ainda tá perdido na estrutura da redação do Enem, vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre isso. Quando começamos, nós temos uma introdução. O que a nossa introdução precisa ter? 3 elementos. A primeira, contextualização. Essa contextualização é quando você vai realmente introduzir o tema. Pode ser com um filme, com uma série ou com um fato dia a dia. É legal colocar essas coisas para trazer a sua introdução um brilho a mais, tornar a sua introdução mais interessante. Lembrando que eu tenho um vídeo só de repertório sociocultural no Enem, mas o repertório, se ele vier só na introdução, podem te descontar pontos. Então, eu gostava de colocar o repertório na introdução, mas também nos desenvolvimentos. A gente já vai chegar lá. Então, depois de você colocar a sua contextualização, você coloca os seus enfoques. Enfoques são prévias dos argumentos. Então, prévias do que você vai falar no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. Às vezes, desenvolvimento 3, mas, via de regra, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, para você mostrar para o seu corretor, eu pensei no que eu tô falando, eu sei o que eu tô dizendo, eu pensei nisso, entende? Mostrar essa organização das ideias que o Enem valoriza muito. Então, enfoques que são as prévias dos seus argumentos. E depois vem a tese. Muita gente sofre na tese. A tese nada mais é que a sua opinião impessoal. O tema da redação do Enem sempre vai ser um problema. Por quê? Porque lá no final você vai precisar fazer uma proposta de solução. Então, para você fazer essa proposta de solução, precisa ser um problema. Ou mesmo que não seja um problema explícito, você vai ter que achar algum problema ali, né? Então, o que vai acontecer? Nos seus enfoques, você já disse problemas, que são problemas que você vai desenvolver no desenvolvimento. Você vai falar, tipo, já que isso afeta e prejudica diversos ramos da sociedade, urgem mudanças. Tá aí uma tese, entende? Vai dizer que precisa mudar ou que, enfim, deve ser feita alguma coisa e vai explicar o porquê, entende? Então, por prejudicar diversos ramos da sociedade, urgem mudanças. Tá aí uma tese, entende? É uma tese meio genérica? É, e você vai ter que adaptar na hora, mas a ideia de tese tá nessa frase. E a gente passa pro desenvolvimento, né? É recomendado que você faça de 2 a 3 desenvolvimentos. Eu, particularmente, recomendo que você faça 2 desenvolvimentos. Por quê? Quando a gente vê, nossa, 30 linhas é muita coisa para escrever. Mas quando você se acostuma com o modelo Enem, você começa a ter muita ideia sobre o tema, quando você gosta do tema, é muito fácil de você não conseguir colocar tudo. Você tem que selecionar realmente, aí você fica em dúvida, tem muita informação, mas não posso falar muita coisa, tem pouco espaço. Então eu prefiro que você faça 2 desenvolvimentos para você ter mais espaço realmente, para não ficar expositivo, para você ter a sua ideia. É interessante a gente falar expositivo porque todo mundo já recebeu aquela correção, tipo, texto muito expositivo. Mas a primeira parte de um desenvolvimento é a exposição. Você expõe o tema. Mas não é só ela. E muitas vezes é por isso que fica expositivo, porque você não faz as outras partes. Então, você precisa da exposição, da explicação, que é quando você diz que o problema acontece, ou que você diz por que ele é um problema, você mostra ou as origens do problema, ou alguma aplicabilidade, enfim. E aí vem a comprovação, que é você mostrar que o problema realmente existe. A comprovação e a explicação, muitas vezes, elas se misturam, tá? Mas, via de regra, são esses elementos separados. E a gente tem a análise. A análise é como se fosse uma mini tese, ou seja, o que você acha daquilo, qual a sua opinião sobre aquilo, tá? Você repete essa estrutura sobre outro tópico, que é para você fazer o desenvolvimento 2. Tem muita gente que quer dividir nos 2 parágrafos, então não faz exposição e explicação, não faz comprovação, análise. Isso que também pode causar um texto muito expositivo. Não, você vai seguir 2 vezes essa estrutura. E aí a gente chega com a conclusão. A conclusão modelo Enem, ela é muito própria por causa de um negocinho chamado proposta de intervenção. Segura aí que eu já vou te explicar. Embora eu já tenha dado um spoiler naquele vídeo sobre as competências de redação do Enem, que tá muito legal também. Então, o que acontece, gente? Na conclusão, a gente precisa ter a retomada da tese, em que é você fazer um resuminho do que você disse no texto e reafirmar o que você disse na tese com outras palavras. Temos a proposta de intervenção 1, a proposta de intervenção 2 e a frase final. Vou logo para a frase final para a gente depois voltar com mais calma na proposta de intervenção. A frase final é basicamente você reafirmar a sua proposta de intervenção. Não precisa ser tão sem graça, você pode fazer uma brincadeirinha com o repertório, mas se você ainda está começando, recomendo que você só faça isso, que é o basicão. Ou seja, se tais medidas forem postas em práticas, a situação melhorará. Ponto. Foi, ok? Na proposta de intervenção, você tem que diminuir o problema causado pelo que você disse no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Ok? Não é solucionar. Se você ficar solucionar na cabeça, vai ficar muito complicado, porque normalmente é uma coisa complicada de solucionar mesmo. Tanto que não é um problema. Provavelmente nem quem é responsável resolveu, entende? Não é você que vai resolver. Mas uma coisa para diminuir os efeitos. E aí, quando a gente fala da proposta de intervenção, pro modelo Enem, a gente precisa de 5 coisinhas, tá? Ação, que é o que vai ser feito. Agente, que é quem vai fazer.
meio, que é como vai ser feito, e efeito, que é para que vai ser feito. A outra coisinha, a quinta coisinha, é o que a gente chama de detalhamento. É você escolher um desses 4 elementos que você já citou e especificar. Então, se você for falar, por exemplo, o governo, por meio do poder legislativo, entende? Então, eu acho que já dá para ter uma noção bem legal. E a proposta de intervenção, é legal que você faça 2 propostas de intervenção, uma para cada desenvolvimento, ok? Mas tem uma regrinha que se você fizer uma proposta que solucione os 2 problemas, tá ok. Eu acho mais difícil, eu prefiro que você faça 2 propostas de intervenções. É importante dizer também que eles avaliam a proposta mais completa. Então você pode fazer uma proposta com 5 elementos e outra só com 3. Mas como eu fazia as 2 com 5 elementos, ok? Pra não correr risco. Então sempre foi assim que deu certo pra mim e é isso que eu tô contando pra vocês. Então, gente, é isso. Eu espero ter ajudado, ter dado um direcionamento pra vocês na estrutura da redação Enem. Um super beijo e tchau. Não esqueçam de praticar, ok?